Imagina viver em uma cidade onde cada amanhecer começa com o som pesado de portões de madeira sendo abertos, e cada pôr do sol termina com o eco deles se fechando. Hoje, a gente vai descobrir por que cidades antigas, como as descritas na Bíblia, tinham muralhas gigantes, quem controlava essas entradas e saídas, e se ainda existem lugares assim no mundo moderno. E eu te garanto, as respostas são muito mais surpreendentes do que parecem. As muralhas não eram só paredes enormes de pedra, elas eram o que separavam a vida da morte. No mundo antigo, uma cidade sem muralha era praticamente um convite aberto para saqueadores, exércitos inimigos, animais selvagens e até comerciantes oportunistas. Por isso, quando você lê sobre Jerusalém, Jericó, Samaria ou tantas outras cidades bíblicas, a muralha não é apenas um detalhe arquitetônico. Ela é uma questão de sobrevivência. Mas quem tinha o poder de decidir quem entrava e quem saía? Essa parte é fascinante. Cada cidade possuía um ponto estratégico chamado Porta da Cidade. Era ali que líderes, anciãos e guardas se reuniam. Era o centro político, econômico e até judicial da cidade. Era onde contratos eram assinados, julgamentos aconteciam e onde viajantes eram interrogados antes mesmo de colocar um pé dentro dos muros. E esses guardas, eles não eram apenas soldados, eram literalmente os filtros da cidade. Eles decidiam se alguém representava perigo, se trazia comércio ou se carregava alguma doença. Passageiro algum entrava sem ser observado. E agora vem a parte que pouca gente sabe. As muralhas eram tão importantes que reconstruí-las era considerado um ato sagrado. O livro de Neemias, por exemplo, mostra isso claramente. Reconstruir a muralha significava restaurar a dignidade, a proteção e até a identidade de um povo. Mas será que ainda existem cidades muradas hoje? Existem, sim. E algumas continuam funcionando quase como antigamente. Dubrovnik, na Croácia, tem muralhas tão bem preservadas que ainda envolvem toda a cidade antiga. Carcassonne, na França, parece ter saído direto de um filme medieval. E talvez a mais impressionante, a cidade velha de Jerusalém, que ainda possui portões controlados, cada um com uma história que ecoa séculos de conflitos e fé. Em alguns lugares, como cidades fortificadas no Oriente Médio, os portões ainda são fechados à noite, mantendo viva uma tradição milenar. No fim das contas, as muralhas são um lembrete poderoso. Elas mostram que, desde os tempos bíblicos até hoje, a humanidade sempre buscou proteger aquilo que considera sagrado, sua gente, sua história e seu lar. Então, da próxima vez que você imaginar aquelas muralhas antigas, lembre-se, elas eram muito mais do que pedras empilhadas. Eram o coração da cidade. E o escudo que protegia tudo o que havia dentro.